Pessoal, agora eu vou explicar como é que a gente faz arcos em perspectiva isométrica. No caso, eu tenho uma circunferência aqui, uma circunferência plana, que poderia ser uma projeção paralela a algum dos planos, né? E aí é uma circunferência perfeita. Quando eu utilizo a perspectiva isométrica, essa circunferência se transforma ela vai ser decomposta em arcos. Por quê? Porque o eixo que eu tenho agora é um eixo ortogonal. Quando a gente joga para a perspectiva isométrica, o eixo passa a ser de 120 graus, ou melhor, o ângulo entre os eixos é de 120 graus. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é ligar o meu layer de perspectiva isométrica auxiliar, e a partir do centro da circunferência, pegando da interseção do centro com a própria circunferência, eu vou fazer linhas, primeiro em cruz aqui, depois em volta da circunferência. Beleza? Bom, então, o que era uma circunferência, a gente vai decompor em 4 quadrantes, e cada quadrante tem o tamanho do raio dessa circunferência, ou seja, do centro para cá é o raio, do centro para cá é o raio. Se esse quadrante aqui é igual a um quadrado, né, cada lado dele vai ser igual ao tamanho do raio. Então, eu vou pegar e vou desenhar esse quadrante em perspectiva isométrica. E eu tenho 3 posições possíveis. Vou fazer a primeira. A primeira é se essa circunferência estivesse na vista frontal. Por exemplo, eu pego o comando line, clico no ponto, posiciono de acordo com o eixo X e digito o valor do raio. Posiciono o valor do raio. Posiciono agora de acordo com o eixo Y, valor do raio, eixo Y, valor do raio, volto no eixo X, valor do raio, eixo X, valor do raio, e vou completando o quadrado, certo? Depois vou fazendo os quadrantes. Então, cada quadrante aqui vai ser representativo a um arco dessa circunferência. Só que agora a circunferência ela vai ficar ovalada, né? Ela vai parecer com elipse. Então, eu vou começar a desenhar essa circunferência. Preste atenção no seguinte, o que era quadrado se tornou losango. Então, eu tenho 4 losangos. Esse losango tem 2 ângulos de 60 graus aqui e 2 ângulos de 120 graus aqui. Então, esse arco aqui, eu vou dizer que esse arco vai ser visto pelo ângulo de 120 graus, que é esse ângulo aqui. Da mesma forma que esse arco aqui vai ser visto pelo ângulo de 120 graus. Esses 2 outros arcos, esse desse lado, da esquerda, esse da direita, vão ser vistos por ângulos de 60 graus. Então a primeira coisa que eu faço é começar a desenhar esse arco. Tá? Como o arco que é visto pelo ângulo de 120 graus, o centro dele é o vértice oposto a ele, lá no finalzinho. Lá no final. Então, eu vou pegar o arco, centro, início e fim. O centro vai ser esse ponto, então clico o centro nesse ponto. O primeiro ponto, como ele vai desenhar em sentido anti-horário, o primeiro ponto tem que ser esse aqui da direita. E aí eu completo lá, ó. Clico no segundo ponto. Fiz esse primeiro arco. O outro arco da mesma forma. Centro, arco, centro, início, fim.
o centro vai ser nesse lugar. Como é sentido horário, o primeiro ponto vai ser esse da esquerda. Tá? Cliquei aqui, cliquei aqui. Beleza. A gente fez os dois arcos, que seriam esse arco aqui. Opa, travou isso. Esse arco daqui e esse arco de cá. Vamos fazer esses dois outros arcos, tá? Para completar a circunferência. Mas como é que eu faço? Primeira coisa, eu volto na linha auxiliar. Vou clicar no line, de acordo com esse arco aqui, ó, vou clicar no centro dele. Onde é que é o centro dele? É aqui, ó. E vou para o início dele. E vou fazer uma outra linha desse mesmo centro para o final do arco. Tá? Então, nós temos duas linhas que partem do centro do arco para o seu início e para o seu fim. Vou fazer a mesma coisa com esse outro arco. Ó. Comando Line, clico aqui, no início, comando Line, clico aqui, para o seu fim. Tá? Então, onde é que será o centro dos novos arcos? Volto. Clico aqui, de novo, arco, centro, início, fim. Onde é que vai ser o centro? Vai ser a interseção dessas duas linhas que eu criei. Clico aqui, início, centro, início, fim. Vou completar o outro do mesmo jeito. Arco, centro, início, fim. Clico no centro, clico no início, clico no fim. Lembrando que a gente vai fazer esse arco, ele é feito sempre em sentido anti-horário. As outras posições que essa circunferência pode ter, por isso eu vou só desligar aqui o layer para a gente ver a circunferência normal, né, e a circunferência em perspectiva isométrica. Volta no layer lá. Bom, essa é a posição se eu visse a circunferência em vista ortográfica. Desculpa pelo barulho que apareceu aí. Em vista ortográfica. Ou melhor, em vista superior. Se eu visse ela em vista frontal e em vista lateral, eu teria que fazer outros quadrantes. Por exemplo, se eu fazer em vista frontal, clico num ponto, posiciono no eixo X, digito o valor do raio, continuo posicionado no eixo X, valor do raio, eixo Z, valor do raio, eixo Z, valor do raio, eixo X, valor do raio, X, valor do raio, e vou completando. Fiz os quadrantes. Aqui, para desenhar a circunferência, se ela estivesse na vista superior. Se ela estiver na vista frontal. Se ela estiver na vista lateral, clico aqui nesse ponto, posiciono no eixo Y, valor do raio, Y, valor do raio, Z, valor do raio, e vou fazendo da mesma forma. Completo os quadrantes. Certo? Bom, como é que eu faço? De forma semelhante. Então, eu vou iniciar pelo arco que é visto pelo ângulo de 120 graus, que vai ser esse à esquerda, superior esquerda aqui. Vou em centro, início, arco, centro, início, fim. Onde é que vai ser o centro? Vai ser no vértice oposto. Cliquei, como é sentido anti-horário, clico aqui, clico aqui. E eu vou explicar o macete. Uma vez que eu fiz o primeiro arco, se eu digitar Enter duas vezes, ele volta. Enter duas vezes, ele volta e ele vai completando sozinho. Tá? Mas é preciso que eu faça o primeiro arco. Então, aqui a circunferência, se ela estivesse sendo vista na vista frontal. Vou fazer a mesma coisa com ela
arco, centro, início e fim, se ela fosse vista na vista lateral. Clico aqui, clico lá, dou 2 enters, continuo, 2 enters, continuo, 2 enters, tá? Então tem essa facilidade. Bom, uma vez que nós sabemos como é que constrói a circunferência em perspectiva isométrica, agora nós vamos para o nosso objeto. Estão vendo que, como a gente vai começar da vista superior, a gente tem uma semicircunferência. Ela é uma semicircunferência, mas eu preciso dos quadrantes completos, mesmo para desenhar essa semicircunferência. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os quadrantes completos. Esses quadrantes, a dimensão deles tem que ser exatamente o valor do raio. Se não for o valor do raio, e se eles não forem completamente iguais, os lados forem iguais, não vai dar certo. Então, começa por aí. E aí eu tenho um elemento à parte aqui. Né? Esse elemento ele vai ser desenhado também. Só que eu tenho que entender que os quadrantes independem desse elemento. Eu não vou adaptar os quadrantes a esse elemento. Os quadrantes têm que ser sempre do tamanho do raio. Então vamos lá. Volto à linha auxiliar, ou layer auxiliar de perspectiva e digito, ó, o valor desse raio é 25. Tá? Então vou começar pelos quadrantes. Clico nesse ponto, eixo X, 25, Enter. Continuo no eixo X, 25, Enter. Eixo Y, 25, Enter. 25, Enter. Volto para o eixo X, 25, Enter. 25, Enter. Volto para o eixo Y, 25, Enter. E fecho. E vou completar os quadrantes. Beleza. Uma parte da vista superior está aqui. Falta esse outro pedaço. Então, vou pegar essa medida aqui, ó, que é 10, e vou pegar a partir desse ponto, eixo Y, 10. Aí, ó, eu sei que essa medida daqui para cá vai ser 10 também. Posiciono, digito 10. Vou até o final, porque o objeto vai até o final. Né? E aí, quando chega aqui, Opa, não foi até o final. Quando acontecer isso, gente, vocês digitam Ctrl Z, volta, aí você vai, fica atento para ver se está no lugar exato. A espessura total é 20, então posiciono de acordo com o eixo X, digito 20, Enter, e o comprimento total é 40, digito 40, Enter, e fecho aqui. Bom, a minha vista superior está lançada aqui. Agora, eu preciso elevar o elemento mais alto. Quem é o elemento mais alto? É esse elemento aqui. Ó. Esse elemento. Como é que eu elevo ele? Então, primeiramente, a gente vai colocar os arcos sob quadrante. E aí eu vejo que o raio, que esse raio esse raio aqui é 20, certo? Então, para baixo eu também vou digitar 20, uma vez que a circunferência não está completa. Olha, aqui tinha um errinho lá, olha. Então, essas linhas tem que estar nesse ponto, tá? Interessante que o AutoCAD, quando você não está seguindo os eixos X e Y, a linha fica meio interrompida. Então, esse quadrante é o quadrante desse arco externo. Mas eu tenho uma circunferência interna, que vai ter outros quadrantes. Daqui para cá.
E aí vou desenhar esse outro quadrante aqui, ó. Tá? Estou desenhando a vista frontal só para, melhor, na lateral esquerda, só para mostrar para vocês o que a gente tem que fazer quando elevar os objetos. Não é necessário que você faça. Então, eu tenho quadrantes maiores externos, quadrantes menores internos. Tá? Então, vou fazer aqui. Ó. Primeira coisa, eu sei que a medida da base até aqui é 20. Essa medida daqui até aqui é 20. E essa medida até aqui é 20. Ou seja, a medida total da altura é 60. Então, eu vou pegar no meu objeto aqui, clicar, clico nesse ponto, posiciono de acordo com o eixo Z, digito 20, continuo para cima 20, continuo para cima, digito 20. Certo? Em cada canto aqui, ó, 20, 20, 20. Tá? O meu extrapolou um pouquinho a linha de terra, mas não tem problema não. Tá? E aí eu vou construindo os quadrantes. Ó. Opa, eu tenho uma coisa errada aqui, desculpe. A linha é do ponto e não do ponto médio. Ó. Final, ponto final e não do ponto médio. Ponto final e não do ponto médio. Aqui sim do ponto médio. Então completei esse quadrante lá. Ó. Certo? Então, aqui é a parte de trás desse elemento, esse elemento vertical. Como é que eu vou fazer? Centro, início, fim, arco, centro, início, fim. Vou clicar no centro aqui, nesse ponto. Clico aqui e clico lá. Ó. Fiz o primeiro arco, que é o arco visto pelo ângulo de 120 graus. Digito Enter, Enter, sem mudar de comando. Completei lá. Certo? Inicialmente é esse elemento. Bom, só que aqui vocês estão vendo que ele está chapado, ele não tem espessura. Eu vou ter que fazer a mesma coisa na parte aqui da frente. Ó. Subir 20, 20, 20. Vou voltar aqui. Ó. Clico aqui, 20, 20, 20. Vou pegar do meio e fazer a mesma coisa. Ó. 20. Estou fazendo no meio para a gente não ter interferência. 20. Por quê? Ó? Porque. Opa, só errado. Esse último. Clico nesse ponto, subo, digito 20. Por quê? Porque eu vou fazer, ó, desse ponto para cá, desse ponto para cá. Tome cuidado, por quê? Porque algumas coisas vão se sobrepor. E aí, no que se sobrepor, toma cuidado para não se confundir. Então, ó, tem um quadrante aqui, um quadrante ali, outro aqui, outro ali. Mas se eu preciso só desses dois de cima, por que eu faço os dois de baixo? Porque eu preciso pelo menos desse ponto aqui. Ó, tá? Então eu venho aqui, arco, centro, início, fim, clico nesse centro, clico em início, o fim. 2 vezes Enter. Olha lá. Tá? Tem uma coisa interessante aqui, sabe qual é? É que são duas faces, mas ele parece que vai estar vazado lá. Como é que eu faço? Pego uma linha, venho do centro dos quadrantes até esse canto, nesse ponto, e a mesma coisa do lado de lá. Ó. Clico aqui, clico ali. Como é que eu fecho isso? Ó? Clico na linha, na interseção desse ponto com a interseção daquele ponto, eu completo, certo? Aí, por exemplo, como eu sei que isso tudo vai ser visto, eu vou
selecionar os arcos dessa linha e vou colocar no layer de objeto. Ah, mas esse cantinho que sobrou, vou explicar para vocês agora. Olha só. Tem uma tesourinha, também chamada de trim. Eu vou clicar no trim. Vou clicar Enter, ou digitar Enter, e vou cortar esse pedaço. Tá? Então, aqui a gente começa a visualizar o nosso objeto. Certo? Vamos deixar ele por enquanto, vamos deixar para fazer a circunferência interna só no final. Vamos elevar, então vamos construir essa parte baixa aqui. Ó. Eu vou fazer arco para jogar fora só para agilizar o processo. Então vem aqui, arco, centro, início, fim. Clico nesse ponto, clico nesse ponto e clico nesse ponto. Eu faço um arco que eu não vejo, mas ele só vai servir para mim de início porque eu vou clicar 2 vezes e vou completar esse arco, clicar 2 vezes e completar aquele arco. Então eu posso pegar a borracha, selecionar aqui e apagar. Enter, apaguei. Da mesma forma como eu dei espessura nesse objeto, eu vou dar espessura nesse objeto. Então em cada canto dele eu vou subir o equivalente à altura, que é 20. Tá? Clico, posiciono eixo Z, 20. Clico, eixo Z, 20. Clico, eixo Z, 20. Para cada canto, tá? Cada aresta dessa parte inferior aqui. E aí vou ligar lá em cima. A mesma coisa que atrás, quer dizer, aqui. Ó. Vou no line, pô, ó, sigo aqui a base, subir, vai no meio, fecho o quadrante aqui em cima também. Inicialmente, vai dar um emaranhado muito grande de traços. A gente precisa resolver isso depois. Tá? Olha só, então, eu tenho os quadrantes lá em cima. Então, eles são a base para eu desenhar os meus arcos aqui em cima. Então, eu vou lá, arco, centro, início, fim. Começo desse aqui, ó, centro aqui. Clico aqui. Desenho até lá. Enter, Enter. Completo. Enter, Enter. Completo. Vou jogar fora esse aqui. Ó, tá? Da mesma forma que eu utilizei aqui para encontrar a interseção, eu venho ó, line do centro para o fim. Line do centro para o fim. Onde os dois cruzaram, clico no line, na interseção desse com esse. Tá? Já vou pegar aqui, ó, transformar esses arcos. Já vou colocar no layer certo. Ó. Detect Trim Objeto. Tá? Aí, ó, sobrou esse pedacinho lá. Ó. Vou no Trim, Enter. Aí o que acontece? Como eu tenho várias interseções aqui, eu tenho que tirar uma por uma. Tá? Clicar, tirar uma por uma. Agora eu posso mudar o layer para o layer de objeto e completar as linhas, certo? Que são visíveis. Ó. Presta atenção que aqui, ó, eu vou ter, ó, tá vendo? Eu vou ter uma interseção aqui nesse ponto, ó. Ou seja, se eu
continuar aqui, está sendo visto, certo? Só que até onde essa linha vai seguir? Ela vai seguir até encontrar uma linha vertical aqui, ó, que eu não desenhei. Então, vou mudar de layer, clico nesse ponto da base, clico aqui, ó, e clico aqui, ó. Ou seja, vou mudar de layer de novo. Olha só esse elemento, tá? E aí faltou uma última linha aqui, que é essa, certo? Bom, nosso objeto está quase pronto. Falta somente o furo. Então, o furo eu vou começar a partir do centro dos quadrantes do arco externo e vou dar a distância dos seus raios, ou seja, de 10 milímetros. Então, vou pegar aqui, voltar aqui no layer auxiliar, do centro para cima 10, Enter, no eixo Y10, Enter, para baixo, posso só clicar na vertical e onde bater na linha, continuo o eixo Z 10, Enter, venho aqui 10, posiciono o eixo Y de novo, 10, Enter, subo, só clicar na linha, posiciono para cima, 10, Enter e fechei. Beleza? Agora eu já vou direto no layer de objeto. Vou clicar no arco, centro, início, fim. Vou clicar nesse ponto, que é o centro do arco. Clico aqui, clico ali. Uma vez que eu fiz o primeiro arco, Enter, Enter. E vou completando. Enter, Enter. Enter, Enter. Enter duas vezes. Completei. No que eu fiz isso, eu vou desligar as linhas auxiliares. Está aqui a nossa perspectiva com o elemento feito em arco.